Olá, meus amados, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Que Deus possa nesta data te abençoar de uma forma muito especial. Que onde você colocar as plantas dos pés, o Senhor venha estar à frente. E onde as suas mãos tocarem, seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo de Deus possa te surpreender neste dia. E que Deus possa falar muito ao seu coração através desta palavra. Como é bom estarmos aqui mais uma vez, buscando a face do Senhor, buscando aprender um pouco mais da palavra. Um momento onde nós podemos ler a Bíblia, onde nós podemos refletir sobre a mesma, orarmos juntos e também termos um tempo de comunhão, intimidade com o Pai. E hoje o Senhor tem uma palavra especial para os nossos corações. Deus hoje quer falar conosco, você crê? Deus marcou essa data justamente para isso, porque Ele tem o desejo de falar aos nossos corações neste dia. Deus quer falar conosco e quer nos abençoar, Ele quer nos fortalecer, Ele quer, na verdade, que tenhamos experiências novas na presença dEle. E se você assim permitir, eu tenho certeza que Ele vai falar muito ao seu coração através dessa palavra. Hoje, Deus ministrou uma palavra muito especial ao meu coração. Você já deve ter ouvido falar sobre Jó. É uma história linda de superação que nós vemos na Bíblia, na palavra de Deus. Muitas vezes, nós nos questionamos em relação a essa história, mas muitas vezes nós também fazemos alguns questionamentos a Deus acerca das nossas vidas. Talvez você está aqui passando por lutas, problemas, dificuldades, e talvez você está aí perguntando por que eu passo por tanta provação, por tanta dificuldade, por tanta luta. E hoje Deus quer falar conosco através da história de Jó. E o tema da nossa ministração é: o que aprendemos com a história de Jó? Você já ouviu falar da história dele, com certeza. É uma história linda de um homem de muita superação, de muita resiliência. E hoje nós vamos refletir também sobre algumas reflexões. Será que você já perguntou para Deus por que você passa por tantas dificuldades? Por que você passa por essas provações que você está passando? Ou você já perguntou por que será que existe sofrimento, calamidades? Por que Deus permite que as pessoas sofram? Eu acredito que Jó deve ter feito algumas dessas perguntas para Deus em algum momento, porque Jó passou por muitas dificuldades e passou por muitos sofrimentos. Quando nós lemos o livro de Jó, nós vemos que ele foi sempre um homem de Deus, um homem fiel, um homem íntegro, servo do Senhor. Jó era rico, ele tinha muitos bens, era próspero e tinha uma família saudável e especial. Ele era temente a Deus de verdade, ele era justo. E ao mesmo tempo, ele também era protegido por Deus. Mas Jó acabou passando por um momento de grande sofrimento. Ele passou por momentos bem difíceis dentro da permissiva vontade de Deus, nosso amado Pai. Olha o que diz em Jó 1. Havia um homem na terra de Uz, que o nome dele era Jó. E esse era um homem íntegro e reto e temente a Deus, e ele se desviava do mal. Jó era um homem que agradou muito a Deus. Ele deu a Deus toda a sua vida, os melhores dias dele. E sabe o que Deus fez com ele? Deus deu muita honra, deu salvação, Deus deu prosperidade para ele, mas Deus permitiu que o inimigo tocasse nele, na sua saúde, nos seus filhos, nos seus bens. É isso mesmo. Mas o mais lindo é que jamais Jó deixou de crer em Deus, mesmo passando por tantas dificuldades. O inimigo, ele usou argumentos para destruir a vida de Jó e levou isso a Deus, para permitir que algumas coisas acontecessem na vida dele. Satanás pensou que Jó, ele temia a Deus por conta dos benefícios que vieram com seu modo de vida, de temente a Deus. Mas ele acreditava que se Deus tirasse as riquezas, os bens, as coisas que ele tinha,
Ou melhor, todos os benefícios e recompensas que Jó tinha até aquele momento, Jó ia acabar se voltando contra Deus. Mas Jó, apesar de passar por tantas dificuldades, jamais ele abandonou a Deus. Ele foi fiel a Deus a vida toda. E como Jó estava passando por muitas dificuldades, ele ouviu até da sua esposa que era melhor deixar de ser sincero e amaldiçoar a Deus e morrer do que viver pobre e sem saúde. Depois você pode ver isso em Jó 2, 9 e 10. Até os seus amigos falaram contra Jó. Mas mesmo sem casa, mesmo pobre, mesmo sem ter bem, sem saúde, Jó se manteve íntegro e firme na presença de Deus. Ele teve muitos motivos para não acreditar mais em Deus, para duvidar do poder de Deus na sua vida, mas sempre foi o contrário o que Jó fez. Como qualquer pessoa, Jó, ele também lamentava por estar vivendo tantas coisas difíceis. Nós vemos isso na palavra de Deus, quando ele reclamava, quando ele de repente fazia algumas perguntas, mas em nenhum momento ele atribuiu o que ele estava passando a Deus. Em nenhum momento ele acaba maldizendo o nome do Senhor. Ele não deixa de ser sincero, ele sempre foi sincero a cada momento. Você acredita? Os seus próprios amigos o criticaram, levantaram contra ele falsas palavras e acusações, mas mesmo assim Jó permaneceu fiel a Deus e em nenhum momento ele se rebelou contra o Pai. Ele perdeu seus bens, ele perdeu sua família, ele perdeu até mesmo a sua saúde. Mas ele foi fiel. Ele foi fiel até o fim. Jó, ele tinha alguns amigos que tentaram achar algumas razões pelo qual ele estava vivendo tudo aquilo, sabe? Ele ouvia muitas coisas dos amigos, mas a sua vida estava nas mãos de Deus. E ele sabia que Deus tinha o controle de todas as coisas e a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Muitas vezes nós não entendemos isso no momento, mas quantas pessoas muitas vezes começam a nos questionar quando nós estamos passando por dificuldades, com lutas, não é isso? Mas nós temos que confiar no poder de Deus, que Deus é aquele que nos justifica e cuida de nós. E sabe o que aconteceu? Depois de Jó ter perdido tudo, perder seus bens, a família, a saúde, perder tudo que ele tinha, ele teve tudo restituído por Deus. Deus deu a Jó o dobro de tudo e o abençoou de uma forma muito especial. Seus últimos dias, quer dizer, o resto do tempo que ele viveu, ele foi muito abençoado. Ele teve mais 7 filhos e eram os filhos mais lindos da terra. E ele viveu muitos anos ainda. E na Bíblia nós vemos que na história de Jó, em todo o tempo Deus estava com ele. E ele cresceu muito na sua vida espiritual. Ele começou a ver Deus de uma forma diferente. E isso foi muito bom. Em Jó 42, de 1 a 6, nós vemos assim. Olha só. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Eu sei que você pode fazer tudo e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Eu tenho ouvido falar de você pela audição do ouvido, mas agora os meus olhos te veem. Por isso eu me abomino e me arrependo, no pó e na cinza. Nossas adversidades simplesmente nos fazem crescer, se assim nós permitirmos. Isso foi o que aconteceu com Jó. Ele cresceu para conhecer mais a Deus e melhorou seu relacionamento com o Pai. E Satanás, sabe o que aconteceu com ele? Ele foi envergonhado. E Deus abençoou Jó duplamente. Olha Jó 42, 10, 12. E o Senhor restaurou as perdas de Jó. Quando ele chorava pelos seus amigos, na verdade, o Senhor deu o dobro do que ele tinha antes. Ora, o Senhor abençoou os últimos dias de Jó mais do que o primeiro.
E se você continuar, você vai vendo as promessas lindas e maravilhosas que Deus fez para Jó. Às vezes, nós nos perguntamos, por que eu tenho que passar por isso? Por que a promessa de Deus não se cumpre? Por que eu tenho que passar por tantas dificuldades? Saiba que tudo tem um tempo estabelecido por Deus em sua vida. E se Deus te prometeu algo, Ele vai cumprir. Porque Ele é fiel. Ele não é homem para mentir. Deus, Ele está forjando a obediência em nós e vendo onde está exatamente os nossos corações. As provas nos tratam para nos tornarmos parecidos com Deus, porque muitas vezes sem elas nós não ficamos bem na presença do Pai. Deus tem planos lindos para você, mas Ele tem o controle de tudo, da tua casa, da tua família, da sua vida. Nós vemos na palavra que o inimigo, ele tinha argumentos contra a vida de Jó. Porque como Jó era próspero, ele achava que assim era muito fácil servir ao Senhor. Mas Jó perdeu tudo que tinha, bens, a família, perdeu sua saúde, mas ele permaneceu fiel. Ao invés de se afastar de Deus, ele se aproximou ainda mais do nosso Pai. E todo o vazio que ele tinha no seu coração devido a tanto sofrimento, ele buscou em Deus, na comunhão, intimidade com o Pai, preencher o vazio que estava dentro dele. Se você está passando por lutas e dificuldades nesse momento, saiba que você não está sozinho, sozinha. Tudo que você está passando servirá para o seu crescimento, para o seu fortalecimento. E principalmente para você se tornar mais e mais dependente do nosso Pai. E como você age quando vem as dificuldades e as aflições? Ou quando os problemas aparecem? Será que você continua glorificando a Deus pelo que Ele é? Ou você blasfema contra Deus? Tem muitas pessoas que quando estão com dificuldades, com problemas, elas se entregam ao sofrimento a ponto até de desistir. E muitas vezes acabam até nem tendo fé em Deus. E nem nas promessas que Deus tem para a vida daquela pessoa. Mas tem muitas pessoas que são parecidas com Jó. Aqueles que passam por dificuldades, que muitas vezes passam por sofrimentos, adversidades, mas continuam acreditando em Deus. E você precisa ser uma dessas pessoas. Você precisa parecer com Jó. Nenhuma dificuldade pode impedir você de chegar próximo a Deus e crescer na sua presença. Nenhum sofrimento é sem razão. Mas não dá para nós ficarmos duvidando dos motivos do Senhor. O que importa é vivermos sempre na fé e mantermos fiel para que a graça do Senhor venha sobre as nossas vidas em algum momento. Assim como aconteceu com Jó. Jó, ele teve a sua vida restituída, tudo em dobro. Foi restituída a saúde, os bens, a família. E Deus quer restituir tudo aquilo que muitas vezes você perdeu. Mas você precisa se manter na presença do Senhor, crer nisso, amém? Vamos orar? Pai, o Senhor tem o controle de tudo. Tem o controle das nossas vidas, das nossas famílias. Eu quero te pedir nesta hora que assim como o Senhor permaneceu com Jó diante das dificuldades, que o Senhor venha permanecer conosco e que nós venhamos permanecer fiel mesmo em meio às lutas e dificuldades. E que o Senhor venha completar a obra que o Senhor começou em nossas vidas, que nenhum dos seus planos venham ser frustrados, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Renova os nossos corações nesse dia e não permita que sejamos desfalecidos em meio às dificuldades. Nos fortaleça e nos faça mais do que vencedores. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Creia nisso. Deus tem grandes planos para você, assim como na vida de Jó. Que Deus te abençoe ricamente. Um beijo, um abraço. E até amanhã, se Deus assim permitir. Fique com Ele. Beijinhos no seu coração. Tchau, tchau.